Shalom, Haverim! Hoje no Papo com Torá teremos a Morá Daniela Arona para falar sobre alguns costumes de mulheres, como lenço, a utilização de lenço e também sobre o toque de shofar e um pouquinho do seu testemunho. Shalom, Shalom, Dani. shalom, tudo bem? Seja bem-vinda no nosso canal. A gente queria entender um pouquinho de você, como é que você chegou, né, nesse caminho das raízes da fé, o que te trouxe até aqui? Hoje o assunto é legal, a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente está vivendo, que são novas, sobre o lenço, né? E assim, eu comecei já desde pequena, na verdade a gente tem uma ascendência judaica distante, e a minha mãe, nesse resgate, então decidiu fazer hebraico, português hebraico na faculdade, né? Fez a faculdade. Então já desde pequena eu e meu irmão crescemos com esses valores, cantando as canções, aprendendo as letras do hebraico. Então já tinha, né, uma inclinação para as coisas de Israel, até pela própria questão da fé. Então assim, isso desde pequena. Quando, em 2009 mais ou menos, eu conheci o shofar, que nós vamos fazer um toque aqui no final, o som do shofar me despertou para algo, para conhecer, entender melhor a questão do próprio shofar, né? Qual era o significado. Na ocasião, em 2009, a gente não tinha muita informação na internet e não tinha estudos, não tinha canais falando sobre isso. E aí eu conheci, né, o pessoal lá de BH, tanto o Ensinando Sião, como também, né, o pessoal da Brit, que já vivia essa realidade do toque, e isso me trouxe então aos estudos sobre o nosso retorno às raízes da fé. Legal. E em relação à restauração, na tua visão, existe diferença na atuação do homem e da mulher? Isso é algo profundo, é uma pergunta bem profunda. Hoje nós temos vivido um enxerto na oliveira, verdadeiramente, porque precisávamos desse alimento que vem da oliveira, que é Israel, né? Nós temos dois enxertos na Bíblia, um é o próprio Messias, né? Jesus e Yeshua, e o outro é a oliveira, que é Israel. E durante muitos anos a gente não tinha entendimento do que era esse enxerto na oliveira. Hoje a gente está vivendo isso. E uma das coisas que o próprio Deus está restaurando é a essência feminina e a essência masculina. Não só a restauração dos mandamentos, que nunca foram abolidos, são eternos. A palavra de Deus diz, né, que a lei de Deus, ela é eterna. Céus e terra vão passar, mas a palavra dele não passará. E um desses valores é que o Eterno faz uma grande separação de essência masculina e feminina. E a gente está restaurando isso também dentro de nós. A nossa essência feminina, que foi criada no Éden, já diferente, né? O verbo usado para a mulher foi um, para o homem foi outro. Então a essência para o que nós fomos feitas, ela é diferente do homem. E a gente também vê isso nos mandamentos. Sim, é muito lindo. Maravilhoso. Né? E tem também a relação dos lenços. A gente vê a utilização. Eu, por exemplo, estou com meu lenço aqui. Eu queria que você explicasse um pouquinho na sua visão também, no seu entendimento, a utilização, né, pela mulher do lenço. Nós vivemos hoje no mundo, né, Michele, até espiritualmente, mas também moralmente, né, o desenvolver social, né, da mulher. A gente tem vivido um mundo onde algumas coisas estão ficando, a gente chama unissex, serve para o homem e para a mulher, né? E, ok, isso a gente tem visto que muitas coisas não ferem a santidade, mas existem coisas que o Eterno separou nos seus mandamentos. Uma das coisas que ele separou nos mandamentos são as vestimentas. E aí, como é difícil para nós, né? Porque hoje a gente vive em uma cultura onde você tem roupas unissex até, né? Mas ainda é possível identificar aquilo que é para homem e aquilo que é para mulher, né? O corte de uma roupa, porque o nosso corpo é diferente, né? Nossa biologia é diferente, nossa estrutura é diferente. E a gente consegue ver calças masculinas, calças femininas, apesar de peças unissex. Mas nesse retorno às raízes é um desafio para nós.
no que eu preciso compreender que é para mulher e que é para homem. Porque, por exemplo, existe um mandamento de que a mulher precisa usar roupas de mulher e o homem roupas de homem. E aí, como que a gente faz hoje, né? Como fazer isso hoje? Então, alguns objetos, alguns utensílios, a gente consegue fazer essa separação, né? E a gente vê isso, assim, dentro dos... A gente diz nossos irmãos mais velhos, né? Que receberam a lei de Deus, né? O apóstolo Paulo, Rav Shaul, fala que eles são oráculos, que eles carregam uma mensagem e nada mais se cumprindo do que a própria lei de Deus. Que o Israel seria luz para as nações e nós, enxertados neles, também passamos a ser. Então, o que a gente consegue identificar para o homem e para a mulher dentro dessa realidade? Nesse cenário novo, então, que se apresenta para nós, precisamos compreender. Eu estava lendo aqui Provérbios 15, vou deixar esse texto maravilhoso, versículo 3, que diz, vou abrir aqui, que vendo. Os olhos de Adonai estão em todo lugar, contemplando atentamente tanto os maus quanto os bons. Esse é um dos muitos versículos que a gente tem em toda a Bíblia que mostram que tudo está debaixo de um propósito do Eterno de desenvolver. Ele sabia, assim como no primeiro século, que aqueles que seguissem o Messias não precisariam mais do sacrifício de animais, do derramamento de sangue, da expiação de sangue de animais, porque o próprio Mashiach tinha vindo como homem para fazer a expiação. Isso deve ter sido um desafio, Michele, porque era santo o sistema de sacrifício de animais. E ali deve ter tido muito problema entre as famílias, os amigos, né? Hoje não é diferente, mas no sentido contrário. Nós estamos voltando e restaurando isso, né? Não precisa mais do sacrifício. Hoje a gente não precisa. Então, o que nós hoje, né, entendendo que Yeshua é o Cordeiro Santo de Deus, o que ele traz de novo quando eu digo que eu fui enxertada em Israel e que há costumes ali que representam a Torá, né? Então a gente vai ver textos, eu quero compartilhar alguns textos, que aí a gente vai ver a questão do lenço propriamente, né? O que as mulheres de Israel, com base em quê? Em que mandamentos elas usam então esses lenços, né? E hoje eu botei aqui, ó, nós estamos aqui em Sucote, né? E aí eu botei o lenço aqui para representar e falar um pouquinho sobre o lenço, né? Então hoje a gente tem a história, né? A gente vê a base que elas usam, por exemplo, na mulher, na lei Sotá, né? Que é a lei do ciúme. Então quando um homem tivesse desconfiado da sua esposa, que ele viu conversando com outro homem, né? Ela foi tola porque ficou ali um tempo conversando com um homem que não era o seu marido. Então a lei dizia que se esse homem tivesse ciúmes, ele deveria apresentá-la diante do sacerdote e havia uma cerimônia ali, um ritual para ser feito, para que soubesse, né? O Eterno ia mostrar se ela era alguém pura, né? Ou se ela de fato tinha adulterado. E aí a primeira coisa que acontece ali é que ela é apresentada diante do sacerdote, sua cabeça é descoberta, né? Isso era um sinal de exposição dessa mulher, já uma vergonha, né? Então, ou seja, a mulher naquele tempo usava a cabeça coberta. Então tem um texto, por exemplo, quando a gente tem um momento em que Rebeca está vindo para encontrar com Isaac, e ela o vê e pergunta, ela cobre-se com véu. Que é ele, né? Isso. Então a gente tem esses textos que mostram ali que as mulheres usavam véu. Eu estou sendo bem objetiva, porque é um bate-papo, não é um estudo profundo. Temos também, no Novo Testamento, a gente vai ver o apóstolo Paulo sinalizando sobre a mulher em público que orava ou que profetizava, que deveria cobrir a sua cabeça. E temos até um ensino sobre isso, que agora vai entrar, então, na questão do shofar, né? Por que eu uso o lenço? Então, nós vemos que é uma cultura. Sim,
E uma dúvida também, quando a gente tampa a cabeça, quer dizer mais intimidade? Aí a gente vai entrar, por exemplo, para as mulheres judias, e a gente vai falar então da lei, né, judaica, da Alahá, o que fala para as mulheres isso. Então a gente tem, as mulheres, elas cobrem a sua cabeça com um sinal de recato, né? A importância de você não valorizar tanto a sua beleza, o seu ego, né? Aquela coisa, né? Porque o cabelo, ele era considerado algo muito sensual. Então, é diferente. Não, e a gente sabe que né? Nós sabemos que o cabelo, ele tem um apelo sensual muito grande. E então, o que acontece? Naquela época, então se estabeleceu para as mulheres que elas guardassem a sua sensualidade para o seu esposo. Essa lei do recato, né? É a tsiniut, é a modéstia da mulher, uma das formas de manifestar essa modéstia é cobrindo os cabelos, né? E a exposição disso é vergonha, é uma lei, né? E aqui você vai ouvir falar do lenço, a gente fala muito lenço, né? Mas é o ksuirosh, que é então a cobertura da cabeça, né? Então essa expressão dentro do judaísmo para as mulheres. Uma das formas de modéstia, né? Tem também a roupa, a separação dos homens dentro dos lugares religiosos. Então a gente vai ver que no Novo Testamento, na Brit Hadashah, o apóstolo Paulo está sinalizando isso, né? Fala sempre das mulheres, eu vou deixar uma referência maravilhosa sobre isso, né? Em 1 de Coríntios 11, que tem uma discussão sobre a questão da mulher estar profetizando em público com a cabeça descoberta, que isso era vergonha para a sua cabeça. Mas é interessante que ele vai dizer assim, mas como assim para a sua cabeça é vergonhoso? Porque na verdade ele vai fazer logo depois ele vai orientar, versículo 1, 2, 3, 4, ele está orientando que o cabeça da mulher é o seu esposo. Então a mulher que profetizava, ela estava envergonhando sua cabeça, quem? O seu esposo. E ele vai dizer que o cabeça do homem é Yeshua, Jesus, e o cabeça de Jesus, de Yeshua, é Hashem, é Adonai, é o Pai, né? Então ele estabelece uma ordem espiritual e diz que se a mulher estivesse falando em público, profetizando com a cabeça descoberta, ela estava envergonhando. Então essa hierarquia foi o apóstolo Paulo que falou. E aí fica para nós uma reflexão também, né? Precisamos pensar nesse retorno, aquilo que era vivido por Jesus e por Paulo no primeiro século, até onde a gente deve fazer esse retorno, né? Então, nós vamos no final falar que tudo é uma reflexão, porque é um desafio, há muitas coisas novas acontecendo, né? A cada dia. E ali na missão, na congregação do Samerechite, a gente tem o hábito de cobrir a cabeça no momento de oração, né? Quando a gente está voltado para a Torá. Isso quer dizer o quê, Dani? Então, para nós, diante de tudo que eu trouxe, que eu estou expondo, fica para nós essa reflexão, e a gente tem tido o zelo, o cuidado de observar como era no primeiro século. A nossa referência ali dos apóstolos, né? Fala-se muito em fundamento dos apóstolos. Mas o que era o fundamento dos apóstolos? Não existia Novo Testamento. O que era, o que eles viviam? Eram esses ensinos que a gente está vendo Paulo, então, trazendo uma correção para quem? Se ele está escrevendo uma carta para os irmãos de Corinto. O que está acontecendo ali? Ele vai dizer assim, 1 Coríntios 11, depois você lê em casa com calma, ele vai dizer assim, porque vocês estão vivendo algo que não é o do nosso costume. E aí ele está dizendo, olha, a nossa referência é essa, as mulheres, elas se cobrem, né, para profetizar. Ele nem proíbe que a mulher profetize ou ore, mas ele diz, tenha modéstia, né, vocês precisam ser recatadas, né. É muito interessante a gente refletir sobre isso, porque nós não estamos falando do Antigo Testamento, que alguém pode dizer assim, mas isso é coisa do Antigo Testamento. É do Novo Testamento. Ele está falando para as irmãs que estavam seguindo Yeshua, Jesus,
lá em Corinto, ou seja, não eram judias, eram mulheres que eram gentias que estavam seguindo Jesus, como nós, brasileiras, em 2025. E a gente precisa olhar a Bíblia não daqui para lá, sabe, Michele? Mas eu preciso olhar a Bíblia de lá para cá. O que significa isso? O que era vivido lá, que precisa ser uma referência para mim hoje. Ah, mas eu estou em 2025. Mas Yeshua e os apóstolos são a nossa referência. Então a gente tem tido esse zelo, irmãos, irmãs, né? Eu sei que podem ter homens que vão ver esse vídeo, né? Mas assim, o que nós precisamos olhar para o fundamento dos apóstolos? Eles tinham tudo em comum, dividiam o pão, oravam, mas a primeira coisa é, eles estudavam a lei de Deus juntos. Então tudo isso para nós está sendo um desafio. Na nossa congregação, nos momentos religiosos, nós cobrimos a nossa cabeça. Porque entendemos essa fala do apóstolo Paulo. Né? Como você está aqui, Michele está aqui, não está com o cabelo coberto e eu estou. Então a gente está mostrando uma realidade da nossa congregação, né? Há momentos em que você não precisa cobrir a cabeça, a gente tem feito isso nos momentos religiosos, por conta dessa fala de Paulo, inclusive. Né? Tem mais uma coisa importante, que é, eu falei sobre a questão do shofar, né? Que eu fui chamada por meio do shofar. E aí a gente cobre a cabeça também pelo mesmo sentido que os homens cobrem a cabeça com a kippá, com o talit, entendendo que existe alguém que é maior a nós. No meu caso, primeiro o meu marido. Por quê? Porque eu aprendi isso com o apóstolo Paulo. Acima do meu esposo Yeshua, acima dele o meu Deus, né? Nosso Deus Hashem. Então eu cubro a cabeça hoje nesse sentido. E inclusive pro shofar, né? Você tinha perguntado do shofar. O shofar sim, porque tem mulheres que tocam shofar. E existem toques diferentes também. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque às vezes a pessoa não entende. Porque a mulher pode tocar o shofar? Esse é um outro desafio. E aí, olha quantas coisas novas. Irmãos, o Eterno ele respeita os processos. Nós estamos amadurecendo. Existem muitas coisas que ainda não sabemos com clareza. Ele está trazendo luz à medida que a gente vai se aproximando. Então, por exemplo, falando sobre o shofar, nós entendemos como não há nada assim claro sobre essa questão, porque da roupa, das vestes, sim. Então precisamos olhar, será que as minhas vestes são vestes femininas, estão de acordo? Para não errarmos, a gente precisa ter o zelo até de evitar determinadas coisas. Para que a gente não erre, né? Agora, e sobre o shofar? Quando a gente ouve sobre o shofar, sabemos que era tocado ali no templo pelos sacerdotes, né? E aí, o que nós temos vivido hoje dentro desses gentios que estão se convertendo a Yeshua, caminhando, retornando à Torá? Hoje nós compreendemos que não há nada que proíba uma mulher de tocar o shofar. Essa é a nossa compreensão hoje. A gente sempre costuma falar que se o Eterno trouxer claramente algo contrário ao que a gente pensa hoje, nós estamos com o coração aberto para mudar. Então, nos momentos solenes, a gente toca, né? Yom Kippur, Yom Teruah, né? Que é a celebração do toque do shofar, né? A gente toca. Então, em alguns momentos específicos. E sim, a gente cobre a cabeça para um momento como esse, né? Então, a gente tem os toques que tem as suas representações, né? Que é Tequia, Shevarim, Terua, e a gente toca uma variação do Tequia, que é o Tequia Gadol, e cobrimos a cabeça. Uma coisa importante, eu particularmente, eu até trouxe, que eu ia mostrar, eu tenho um talit feminino. Isso é importante, porque há muitas mulheres usando talit. Eu, particularmente, não uso talit. Por quê? Porque o talit, ele existe, o manto de oração dos homens, ele existe por conta do tzitzit. E, para o meu entendimento, particularmente, é algo que os homens usam, feito para os homens. Então, assim, eu uso lenço, né?
o meu talit é lindo. Lá em Israel a gente tem mulheres que usam também, que vende, compra-se lá, mas eu prefiro realmente no zelo de não errar. Eu uso o lenço, né? Ao invés do talit. Não usamos talit, não uso talit. Mais uma vez, Michele, falando sobre a restauração da essência feminina. Se eu posso fazer uma divisão daquilo que é próprio para a mulher e do que é próprio para o homem, eu vou fazer por causa do mandamento do Eterno. E aí, voltando ao shofar, então, nós quando cobrimos a cabeça, não é, no nosso caso, é por conta dessa questão do recato nos momentos cerimoniais, quanto mais para tocar no shofar. E mulher pode tocar shofar? Na nossa congregação, sim, mas no segmento, vamos dizer assim, esse nome que está sendo dado, o judaísmo messiânico, todo judeu é messiânico porque todo judeu espera Mashiach. Alguns de nós entendendo que ele já veio, que é Yeshua, Jesus, mas há muitos ainda que estão aguardando. Neste segmento há algumas congregações, sinagogas messiânicas, ou seja, que seguem Yeshua como Messias, vamos corrigir. A mulher não toca shofar, tá? Na nossa congregação a gente entende que espiritualmente, não havendo diferença entre homens e mulheres, na questão da salvação, nas coisas espirituais, a gente entende que a gente pode tocar na nossa congregação, na congregação Bereshit. Entendi. Bom, e queria também aproveitar para perguntar sobre as velas de Shabbat. Você foi falando, né, sobre o papel da mulher, sobre a questão do lenço, a questão do shofar, e me veio à mente a questão da vela, do acendimento. Por que pela mulher, né, na abertura do Shabbat? Então, Michele, sobre a questão das velas, é importante a gente lembrar que a gente está falando de tradições que foram transmitidas e o apóstolo Paulo ele fala que aquilo que é bom na tradição a gente pode observar, né, pode cumprir. Mas nós vamos ver também nesse capítulo 11 ele falando, olha, vocês têm sido meus imitadores. Sede meus imitadores. Veja, a mensagem de Paulo para nós. Porque ele é imitador de Yeshua, né? De Cristo. Mas ele diz assim, vocês, ele está falando para os corintos, mais uma vez, gentios, né? Que estão sendo aproximados de Israel. Olha aí, Efésios 2. E aí ele está dizendo assim, ó, porque vocês estão guardando as tradições que eu passei para vocês. Veja, ele está falando de tradições. E quando a gente fala da questão das velas, do Shabat, a gente precisa entender o significado disso. São muito profundos que a gente não vai fazer um estudo aqui. Mas para a mulher tem uma representação muito profunda e geralmente são as mulheres que acendem as velas do Shabat, porque elas estão falando primeiro do mandamento, lembrar e guardar os mandamentos, né? Foi uma ordem de Hashem, de Adonai. Então, quando eu estou lembrando e guardando, fazendo o acendimento, que é feito pelas mulheres, por quê? Porque são as mulheres as responsáveis por dar a luz, né, ao homem, trazer o homem ao mundo, né? A expressão dar a luz que a gente tem, vem daí. Porque são as mulheres que acendem as velas do Shabat como um marco de entrada num tempo espiritualmente um portal maravilhoso de deleite da presença do Eterno que Ele estabeleceu no Éden. Ele estabeleceu no Éden. Às vezes perguntam, mas por que o sábado? Né? Eu falo, não, a pergunta não é essa, mas por que o domingo? Não tem domingo em lugar nenhum. Né? Ele estabeleceu no sábado, no Éden. Na criação Ele fez isso. Então, quando a gente entra nesse momento especial de luz, as mulheres que dão a luz fazem o acendimento dessas velas e é maravilhoso. Então cantamos e fazemos uma bênção, porque nós estamos tornando esse dia especial, né? Então cobrimos também a cabeça nesse momento maravilhoso. E interessante em tudo isso que a gente fala, entrar no Shabat, né? Porque nós identificamos, como em Ezequiel 46, é um lugar. O Shabat não é só um dia da semana, né? É um lugar para se viver, algo que
eu creio, Michele, é uma porta que se abre, né? Eu creio que a gente ainda vai descobrir coisas maravilhosas sobre esse lugar que é um Shabat, que pode não ser no sábado, pode ser cair no dia da semana, porque está conectado às datas santas, às festas bíblicas, né? Então, acendemos aí, as mulheres acendem as velas do Shabat. Amém. Bom, teria algo mais, alguma informação que você queira deixar pra gente, alguma mensagem? Bom, se eu pudesse deixar alguma coisa importante, primeiro quando a gente fala de tradição, transmitir algo dentro da cultura judaica, foi transmitido de uma geração a outra e uma outra geração recebeu. Algo que a gente vê que é muito sério dentro dessa cultura judaica. Principalmente quando fala das coisas de Deus, né, do Eterno. O que eu compreendo é que não só o Senhor está restaurando a sua lei, que é santa e eterna. Paulo disse que a lei de Deus é boa, perfeita, então não faz sentido as pessoas acharem que ela foi abolida. Na verdade, o que houve foi uma substituição do processo de expiação de pecado e não da lei. A lei é muito maior que isso. E aí as pessoas confundiram, né? Alguns teólogos trouxeram um ensino equivocado de que a lei foi abolida. Não foi. Foi o processo de expiação do pecado por derramamento de sangue que foi substituído pelo Cordeiro Perfeito de Deus. Isso é bem diferente. Só que a gente recebeu isso errado. Até porque nem faz sentido, né, Dani? O próprio Eterno nos dando a Torá dizendo e que ela é eterna. Exatamente. Que o céu vai passar, o céu passou? Não. Então a lei não passou. Exatamente. Mas houve uma substituição de um ponto determinado. O Cordeiro. Que é Yeshua, Jesus, né? O sacrifício perfeito, né? Mas a lei está valendo, né? E ele disse, eu vim cumprir as palavras do meu pai, João, né? O livro de João é maravilhoso para falar sobre isso. Ele viveu as festas, ele cumpriu os mandamentos. Sim. E aí quando a gente fala de tradição, de transmissão, as gerações que foram recebendo. E se eu sou enxertada em Israel como oliveira, eu preciso observar essas tradições, como Paulo fala. Em vários textos ele está ensinando aos gentios a tradição. E aí fica uma reflexão sobre homens e mulheres, porque nós estamos falando do lenço, mas dessa questão eu creio que a restauração alcança a restauração da alma feminina e da alma masculina. Restauração do gênero, que o mundo hoje quer colocar como se fosse igual. Não somos iguais. Os homens e as mulheres foram feitos totalmente diferentes, não só no verbo da criação, mas também quando você vai para a genética, o DNA, você vê os cromossomos são diferentes porque as funções são diferentes. Nossa função é diferente da função dos homens. Podemos trabalhar em profissões parecidas, sim, mas o que eu quero trazer aqui de reflexão é que, particularmente, isso é para quem tem fé. Se você quer agradar a Deus de todo o teu coração e com muita honestidade, comece a observar em você e a ressaltar em você, a deixar fluir em você a alma feminina, né? A Bíblia, a Torá, o Novo Testamento, a gente vai ver os discípulos e Paulo falando dessa diferença. Então é uma questão de honestidade conosco, na nossa fé. Existe uma diferença. Como mulheres, né? Existe uma diferença. E no milênio que nós estamos esperando, certamente haverá, então, um grande ensino às mulheres sobre essa diferença, né? Porque o mundo moderno tem nos masculinizado e a gente precisa combater isso. E são nas pequenas coisas, como, por exemplo, o uso do véu nos momentos religiosos. Amém? E para fecharmos, vamos ouvir o toque do shofar? Vamos sim, vamos adorar o Eterno com o shofar.
tem como não se emocionar. Bom, que a luz da Torá continue iluminando sua mente. Shalom, shalom. Shalom, shalom. E até o próximo Papo com Torá.